Fotografia Kirlian. Potencial para uso em diagnóstico. André Varmarino, Robert O. Becker e Betsy Ulrich Hospital da Administração de Veteranos e Syracuse Upstate Medical Center, Novo York 13.210 Journal Instituto de Tecnologia de Rochester, Nova York 14.618 folhas de plantas e salamandras foram fotografadas empregando a luz de alta tensão descargas. As fotografias foram influenciadas pela umidade e geometria do objeto, mas não por sua atividade celular. Possível uso diagnóstico parece limitado aos casos onde a presença de umidade é de interesse. Kirlian e Kirlian, 1963, descreveu uma forma de fotografia envolvendo a aplicação de alta tensão através de um capacitor de lacuna de ar cujas placas estão cobertas com dielétricos. Tal arranjo produz um volume luminoso fenômeno, VIP, na gap, que é capaz de expor uma fotográfica emulsão colocada nele. Objetos colocados sobre a emulsão podem ser fotografados por virtude do VIP. O Kirlian encontrado diferentes classes de imagens, dependendo do objeto a ser fotografado. Objetos metálicos deram-se imagens, como fez objetos dielétricos homogêneos. Dielétrico não homogênea. No entanto, objetos como objetos vivos, deu mais complexas imagens compostas de variações de cor e intensidade. Eles descobriram que as mudanças na planta de folhas tais como doença, envelhecimento e desidratação, podem ser visualizados através da alta tensão fotografia, presumivelmente devido às alterações nas propriedades elétricas do objeto que acompanham a mudança biológica. O Kirlian originou-se a técnica de aterramento do objeto que está sendo fotografado, criando assim uma configuração de eletrodo assimétrico, e construído de dispositivos que permitiu a várias partes do corpo humano para ser fotografado. Eles relataram variações na forma, tamanho e distribuição de cor da imagem, dependendo do estado biológico do sujeito, por exemplo, medo ou doença. Eles concluíram que a fotografia de alta voltagem, Kirlian, mereceu graves estudo para seu valor possível na detecção precoce da doença. De quem toda a correspondência deve ser dirigida. 48A Marino et al. A possibilidade de que a fotografia Kirlian tem valor diagnóstico ou prognóstico causou grande interesse e resultou em fotografias de folhas e pontas dos dedos, mostrando a forma e cores variadas e mostrando a característica flaring nas imagens, conhecida como aura. Leme, 1974. Amon, 1973. A aura tem sido descrito como um efeito corona, ou o resultado de emanações de partículas do objeto. Boyers e Lavrador, 1973. Aronson, 1974. Relatórios descreveu o efeito de drogas, álcool e doença mental sobre o ser humano. Aura, Leme, 1974. Amon, 1973. Aronson, 1974. Mose Johnson, 1974. No entanto, nenhum estudo controlado aceitavelmente tem sido relatado e o biológico significado da fotografia Kirlian, se for o caso, permanece em dúvida considerável. Nós relatamos aqui os resultados de um estudo de fotografia Kirlian, empregando a planta folhas e salamandras. Nosso objetivo era determinar se qualquer prova poderia. Ele encontrou para apoiar a ideia de que a técnica tem valor diagnóstico. Métodos de o aparelho fotográfico Kirlian é mostrado na figura 1. O objeto e o papel fotográfico foram colocados sobre o dielétrico de fundo de um capacitor de quem a abertura de ar foi pré-estabelecido por meio de espaçadores removíveis. A magnitude do que a aplicada tensão, que corresponde, aproximadamente,
do obturador abertura em comum figura um aparelho de fotografia Kirlian. Saída máxima do núcleo de ferro transformador, 21 kV. Cronometrando circuito a escala 0,199,9 segundos. Placas do capacitor, 10,1 x 12,7 cm. Dielétrica espessura 1,5 mm. Placa total atual na gap de 0,64 mm e 7,5 kV, Ma1, 7 com a lacuna vazia, 0,8 Ma com papel fotográfico e folha no lugar. Montagem de placa mostrada em vista explodida para fins de clareza. Potencial para uso em diagnóstico 49. Fotografia era controlada por meio de um autotransformador ajustável e a duração da tensão aplicada, tempo de exposição, era controlada por meio de um circuito de sincronismo que ativado um relé de vácuo. Folhas de era sueca, begônia e epícia foram estudadas. Para produzir contato íntimo entre as folhas e o papel fotográfico, a espessura da folha, mais que o papel foi 0,05010 mm maior que a altura do espaçador, que foi 0,64 mm, salvo indicação em contrário. Em alguns casos, a placa de metal superior, mas não o dielétrico superior, foi substituído por um fio terra, conectado entre o objeto e a resistência de medição atual. Salamandras, Triturus viridescens, foram fotografadas sob anestesia, tricaine-metanesoponate, e foram refotografadas após o sacrifício por medular. Outras salamandras foram fotografadas após a transecção da medula espinhal e foram refotografadas após o sacrifício. Um terceiro grupo foi fotografado sob anestesia após amputação furileg e foi refotografado diariamente por 3 dias depois, sob anestesia. Em todos os casos, foi utilizado espaço de 8 mm. 50A Marino HL. Papel fotográfico, Kodak Ektacolor 37RC, foi usado ao longo do estudo. O papel foi exposto à lacuna de ar do condensador e processado na maneira padrão, resultando em um negativo de cor do objeto original. Não mais etapas fotográficas foram executadas. Resultados e discussão. A aplicação de tensão para a montagem de placa mostrada na figura 1 rendido uma multiplicidade de canais de descarga individuais através da abertura de ar, dando origem a um VIP. Em um espaço de ar de 0,64 mm, o limiar de VIP foi cerca de 375 volts. Calculamos que o campo elétrico na abertura de ar no limite era cerca de 2,5 XUV/inversa/M, que é suficiente para causar a ruptura de dielétrico de ar. A presença de objetos no espaço aéreo materialmente não alterou a parte elétrica características do conjunto do prato. Típicas fotografias de folhas intactas são mostradas em H e figura do asa. Em torno da imagem da folha é uma região de atividade aparente, referida como a aura. Dentro da imagem pode ele visto a estrutura correspondente a características topológicas da folha. Visualmente, a descarga de lacuna de ar era azul e branco, e resultou principalmente em tons de verde sobre o papel fotográfico, com alguns amarelo e laranja. A aura em torno da folha intacta não muda de tamanho quando a folha foi perfurada com uma agulha ou cortar com um bisturi, se o danificado áreas não incluiu o perímetro da folha. As auras de cortado recentemente bordas, no entanto, eram maiores do que aqueles das bordas sem cortes, figura 2C. Este efeito foi examinado em detalhe de era sueca e foi observado em cada um dos mais de 100 casos. Quando folhas de corte sueca era foram fotografadas em aberturas de ar de 1,9 mm, sem aura foram vistos até 21 kV,
51A Marino et al. Figura 2, A, fresca intacta era sueca, si. 751, tempo de kV exposição aplicada na segundos. H, fresco epicia intacta, 7,5, e C, fresco corte si, 751 papelão, D, imergido em água. 751 e fresco intactus SSI 751 F fresco intactus begônia 11,6 EU G fixus intacta 751 cortadas frescas de IN H de si 4,2 EU. Auras foram, em geral, não pode ser reproduzidos em forma, mesmo em cima imediatamente fotografias sucessivas da seção de folha mesmo. Por outro lado, a estrutura dentro da imagem era rotineiramente reprodutível. O tamanho da aura diminui com o tempo. Em sueca, era, a aura em uma borda de corte começou a diminuir após cerca de 30 minutos e desapareceu cerca de 7 horas após o seccionamento do folha. Em toda a gama de exposição vezes empregadas, 300 segundos, a emulsão fotográfica não foi exposta na ausência de VIP. Uma questão central na avaliação da fotografia Kirlian é se o aura contém informações de diagnóstico. No caso da folha entre paralelo-placas, a pergunta equivale a se o aumento da aura no corte edge é devido a algum tipo de atividade biológica na borda de corte ocasionada pela trauma. Para examinar esta alegação, folhas de cada espécie foram fixadas em formol para 8 horas para parar a atividade das células. Após a remoção do fixador, eram seca ao ar durante 30 minutos, seccionado e fotografado. Achamos que aumentou a aura em uma das extremidades do corte e as fotografias eram indistinguíveis dos folhas frescas. Na borda de uma folha de corte, fluido aparece das veias cortadas, ruptura de células, e a partir dos espaços intersticial. As folhas de formalina tratada podem estar espera-se que apresentam uma maior taxa de perda de água na borda de corte. Os resultados por isso, sugere-se de que a aura foi correlacionada com a presença de umidade. 52A Marino et al. Isto foi verificado por fotografar papelão antes e após imersão em água. Uma aura foi vista apenas em última instância, figura 2D. Assim, o Kirlian aura está presente em uma borda, quando a umidade está presente, independentemente da presença de células ou atividade celular. Tendo em conta que a imagem produzida e analisados ao longo deste estudo são negativos fotográficos, que pode ser visto que a aura é a ausência de luz, ou mais geralmente, a redução da intensidade de luz nas proximidades do objeto. Nós achei que a emulsão fotográfica permaneceu não exposto na ausência do VIP, e que o último ocorreu apenas quando a ruptura de dielétrico do gap foi alcançado. Parece, portanto, que a aura, ausência de luz, em uma borda indica que o campo elétrico nessa região está abaixo do valor de dielétrico avaria do ar, sendo a redução provocada pelo presente de umidade. A segunda técnica fotográfica Kirlian envolve a remoção da parte superior placa de metal mostrada na figura 1 e a substituição de um fio terra. Típico fotografias de folhas produzidas dessa maneira são mostradas na figura 2 e F. Em torno da imagem da folha emanando de sua borda, pode ser visto explosões de luz. A área escura é composto por numerosas linhas de filamentosas. A folha exibiu um fenômeno luminoso azul e branco ao longo de sua borda, ELP, durante a exposição. Grey foi novamente a cor dominante registrada sobre o fotográfico papel, com pequenas quantidades de amarelo e azul também presente. O fotográfico emulsão não foi exposta na ausência do ELP.
O tamanho da ELP diminuiu lentamente com o tempo. Para a IV sueca, o ELP após 24 horas foi essencialmente idênticas ao que apareceu imediatamente após a escolha. O ELP em bordas cortadas era geralmente menor do que no natural bordas, figura 2. Sem alterações características da ELF foram observadas quando a superfície de uma folha foi perfurada com uma agulha ou cortar com um escapel. Fotografias de folhas, fixadas em formalina por 18 horas, eram essencialmente idênticos das mesmas folhas tomadas imediatamente após a remoção do planta, figuras 2 e G. Depois de examinar uma centena dessas emparelhado fotografias, não foi possível correlacionar a característica de celulares atividade, ou seja, a folha recém-colhida, com o tamanho ou a forma do ELP, ou com sua distribuição espectral. A lacuna de ar placa paralela, o campo elétrico relativamente uniforme produzido descarga em toda a diferença, exceto ao redor da borda da folha onde o campo elétrico foi menor. Quando a folha estava de castigo, no entanto, um assimétrico arranjo do eletrodo foi produzido, com um mais alto campo elétrico. Ocorrem principalmente em pontos ao longo da borda da folha, menor eletrodo. A classe de fenômenos luminosos que são assim associável com o eletrodo é denominado corona, Loeb, 1965. O ELP ou folha corona era independente da atividade celular, mas correlacionados com geometria de folhas e conteúdo de umidade. Em instância anterior, 53A Marino et al. Folhas, fixadas em formalina, eram fotograficamente idênticas de folhas frescas. Na mais tarde instância, secador, menos condutora, folhas exibidas menores coronas e corte-bordas, que não possuem a geometria complicada e cabelo como projeções de bordas naturais, exibiram menores coronas. Pareceu-me valer a pena fazer algumas observações sobre o mais complexo organismos, para determinar se suas fotografias Kirlian exibiu características diferentes de folhas. Salamandras foram fotografadas empregando os dois métodos descritos acima. Fotografias de vivem, anestesiados, necrosante, unanestesized, e salamandras mortas eram essencialmente idênticas. Também amputação furileg resultou em nenhum efeito luminoso característico. Em resumo, nós encontramos que fotografias Kirlian espelhem o teor de umidade e a geometria do objeto. Não encontramos nenhuma evidência que a aura de Kirlian, corona, ou distribuição espectral estava relacionado com a atividade de qualquer planta ou células animais. As nossas observações indicam que o potencial da fotografia Kirlian como uma ferramenta de diagnóstico é limitada para o seu desenvolvimento possível como um indicador de teor de umidade, ou distribuição de umidade. O método paralelo placa parece menos provável encontrar o aplicativo. Com exceção de objetos finos, muito altas tensões são necessários, e as fotografias resultantes são relativamente sem estrutura. O chão de arame ou corona método, no entanto, exige tensões mais baixas, e é adaptável a qualquer organismo ou parte dele e resultados em fotografias altamente complexos. A precisão do método é limitado pela capacidade reproduzible e estabelecer a relação entre o objeto e o plano da emulsão fotográfica. Desde então, para um determinado objeto esta relação determina a distribuição de campo elétrico e daí resultante da imagem. Agradecemos o Dr. Frederick Detrich do Hospital da Administração dos Veteranos, Syracuse, Nova York, para a assistência técnica, e Dr. Frank Hart da Universidade do Sul, Squanieri, Tennessee, para discussões úteis. Referências: auréolas de Anon. Ponta da fotografia Kirlian.
Notícias do Mundo Médico, 1973, 14, 43, 48. Aronson, S. Fotos de uma aura de desconhecidos. As Ciências, 1974, 14, 15, 22. Boyers. D.G. Utler, fotografia de W.A. Descarga de corona. Revista de Física Aplicada, 1973, 44, 3012, 3112. Quirlian, S.D. e Kidlian, V.K.H. Fotografia e observação visual por meio de alta frequência correntes. Serviço Nacional de Informações Técnicas. Springfield. VA. 299 AD 666, 1963. Loeb. L.B. Coronas elétricas. Berkeley. University of California Press, 1965. Moss, T. e Johnson, K.L. Bioplasma ou descarga de corona. Na aura de Kirlian, Krippner, S. e Rubin. M. eds. Cidade Jardim. Anchor Press, 1974, pp. 51, 71. Leme, W. A. Fotos de psicoenergéticos são possíveis. Revista New Scientist, 1974, 62, 160, 163. 54a. Marino et al. Comentário sobre papel de Baker /inversa/marino/inversa/urd. Comentário do árbitro V.R. Leme não acha que 60 Hz é a frequência apropriada para ser usada. Comentário editorial. Os editores sentem que, embora estes resultados poderiam ser aplicáveis às folhas de salamandras, não está claro que eles podem extrapolada para um complexo de organismo como o homem. Embora os autores afirmam que fotografias Kirlian indicam o teor de umidade do organismo, de acordo com Pequet al. Não há nenhuma justificação adequada deste dado. Finalmente, não houve nenhuma indicação de controle de pressão durante estas experiências. Isto deveria ter sido feito. Resposta: nós sabemos de nenhuma razão por que 60 Hz não seria uma frequência adequada para uso para este estudo. Não existem relatos indicando uma dependência de frequência para o fenômeno. A complexidade anatômica da salamandra é bastante equivalente do homem. Diferenças entre os dois organismos são relacionadas, mais específicos para tecidos e funções, nenhum dos quais parecem ter algum rolamento especial sobre o fenômeno em questão. A pressão exercida durante cada experimento foi que do objeto sob estudo, portanto, controlar e experimento são idênticos. Sem pressão externa foi aplicada em qualquer instância. Robert O. Becker.